Nesse momento nós iremos chamar, vamos começar aqui a nossa roda de conversa. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicologia Escolar e de Aprendizagem, atualmente é servidora pública e atua como supervisora pedagógica. Esposa do presbítero Ricardo César e mãe de Ricardo Bruno e Ricardo Breno, venha para cá, Marilza Silva Fernandes Góes. Mãe de André Vilke, Felipe Vito, coordenadora da campanha de visita e segunda coordenadora do Departamento de Senhora, venha para cá, Azenate Borges Alves. Mãe de Brenda, Sara e Luca, esposa do pastor Ladegerde e primeira coordenadora do Departamento de Senhora, venha para cá, Cristiane. Mãe de Benício e dos gêmeos Mateus e Murilo. No profissional, ela se destaca como odontodentista e coordenadora da juventude da nossa igreja. Venha para cá, Karine Alves. Mãe de Ana Paula e Marcos Paulo, graduada em Pedagogia, professora, também do Departamento da Infantil, venha para cá, Sonali Sandja. Mãe do Dr. Eliabe e de Eliseu, também faz parte da coordenação do Departamento de Visita, também auxiliar do nosso culto matutino. Venha para cá, a irmã Edivalda. Passarei agora a oportunidade para a orientadora dessa roda de conversa, nossa irmã Marilza. Querida igreja, paz do Senhor, esse é um momento único, idealizado por Aila. Quando ela nos colocou a ideia, nós abraçamos esse momento aqui com vocês. Sou Marilza, eu sou da área pedagógica e um dos primeiros alunos que foi alfabetizado por mim se chama Ricardo. E eu admirei tanto aquele garoto que eu disse, na minha juventude ainda, começando os primeiros passos na educação, eu disse, quero me casar com o Ricardo. E quando eu tiver meus filhos, vou chamá-los de Ricardo. E não é que Deus escutou? Tinha um Ricardo atrás da minha rua. E ele, me enxergou e eu enxerguei. E os meus filhos se chamam Ricardo Bruno e Ricardo Breno. Ambos não moram mais na nossa residência, porque já estão seguindo seus passos na carreira profissional. Um atualmente encontra-se em Fortaleza e já me deu uma netinha. O outro ainda está caminhando, faz residência em Minas Gerais. E hoje nós vamos compartilhar outros momentos. Nós pensamos, o mundo secular, neste mês de maio, nos bombardeia com muitas mulheres do século atual e do século passado. É no Instagram, no Face, nas reportagens, destacam muitas mulheres. Então, a ideia de Aila foi maravilhosa. Destacar nas nossas congregações mulheres que têm marcas que podem edificar a igreja.
E foi difícil selecionar, porque nós temos muitas. Mas nesse primeiro evento, quem sabe outros, né? Teremos outras mulheres aqui também a participar. E com mulheres em marcas, hoje nós vamos começar. Quero relatar primeiro sobre as mulheres do Antigo Testamento em relação às mulheres atuais, as mães. Ser mãe, que o Velho Testamento, o Antigo Testamento descreve, era um desafio muito grande. Era como se faltasse algo muito precioso no seu lar, a maternidade. Hoje, na atualidade, nós mulheres já temos um pensamento mais diversificado. Nós mulheres queremos crescer também na carreira profissional, queremos ter uma graduação. Eu ainda fui do tempo que, quando terminei o ensino médio, eu já estava avistando os rapazes da igreja. Hoje não, as mocinhas querem sua independência, querem sua identificação, querem ser reconhecidas na sociedade. Então, a maternidade, ela tem outro foco também. Às vezes, um pouquinho além, mas desejam a maternidade. Mas as mulheres de antigamente, era algo que elas precisavam tanto, que às vezes davam até assim um desvio do caminho, escolhendo outras pessoas para que naquele lar tivesse alguém para chamá-lo de mãe. Temos a história de Rebeca, Ana, outras mulheres que é do conhecimento de vocês. Mas hoje nós escolhemos uma mãe aqui da nossa igreja. A irmã, ela é nossa, vou dizer carinhosamente, pastora. Ela é a esposa do pastor. Ela teve um diferencial, porque ela teve 2 meninas e depois de um longo período da maternidade, veio outro presente do Senhor. Então, hoje eu queria perguntá-la, a experiência desse momento, desse período longo e ter agora esse outro presente de Deus na sua família. Mais uma vez, quero desejar a todos um bom dia na paz do Senhor. Como ela falou, foi bem diferente, porque me casei muito jovem, fui mãe aos 16 anos e passei quase 12 anos para engravidar novamente. Algumas pessoas acham, né? A minha filha mais velha disse que na faculdade as meninas brincavam e diziam assim: ah, sua mãe casou grávida. Mas não, por incrível que pareça, ela foi planejada. E mesmo casando jovem, né, eu passei 9 meses e aí eu tive a minha primeira filha. E eu não sentia nada, né, quase a perdi, porque naquele tempo, faz muito tempo não, né, irmãs? Mas assim, vocês sabem que é bem diferente de hoje. Nós fazemos o pré-natal todos os meses, às vezes até 2 vezes por mês. Antigamente, eu só vinha aqui uma vez e só fazia ultrassom de 3 em 3 meses, né? Eu morava no interior. E aí, como era a primeira filha, fiquei esperando, senti as dores tão famosas que as mulheres dizem. E nada de sentir dor e nenhum sinal. E passou-se, porque hoje nós contamos semanas, mas antigamente era realmente meses, né? E passou-se a data, e aí diziam assim, 10 dias antes ou 10 dias depois. E o depois foi passando, e eu não sentia nada. E esperando pelas dores ou algum sinal. E foi quando eu já vim para cá, para Mossoró, e fiquei aqui na casa da avó do meu esposo. E uma prima dele disse assim: olha, você vai ter que ir para a sua médica, porque você vai perder essa menina. E eu fui, cheguei lá, minha médica me examinou e disse: você não tem nada de nenhum sinal que vai ter bebê, então amanhã eu vou fazer a sua cesariana. E aí eu fui, eu gosto de dizer que minha mãe diz assim: você nunca sentiu dor, então você ainda não é mãe, né? E as mães antigamente diziam isso brincando.
E aí eu tive ela, mas foi uma gestação saudável, graças a Deus. Ela só nasceu um pouquinho, passou do tempo, né? Um pouquinho roxa, o olho inchado, mas pela glória de Deus deu tudo certo. Aí eu pensei assim, vou ficar só com uma mesmo, não vou ter mais filho não. E foi quando Jesus, né, chegou na minha casa e nós nos encontramos com o Senhor, meu esposo e eu, mesmo dia, na mesma hora. E aí eu pensei assim, vai fazer 12 anos, eu vou ter outro filho. E por incrível que pareça, eu sempre tive um desejo muito grande, isso era meu, porque geralmente os homens, né, eles também têm esse desejo de ter um filho homem. Lá em casa era diferente, era eu que tinha um desejo muito grande. Mas sempre a minha oração era assim, que se eu tiver um filho homem, que ele venha ser, para a glória do Senhor, que venha ser um verdadeiro adorador, nunca saia dos seus caminhos, sempre era a minha oração. Engravidei novamente, aí veio a Sara, né? Até o nome dela foi Deus que mandou nós colocarmos. E Sara também é um projeto de Deus, e eu louvo ao Senhor pela vida das minhas filhas. E aí foi passando o tempo, e eu pensei assim, não, eu vou ficar com elas duas. Quando estávamos no Piquiri, eu lembro, Sara tinha uns, acho que 12 anos, mais ou menos, era adolescente. E ela me pedia muito que eu engravidasse. Mas aí, na correria, né, de tanta coisa, de estudos, de igreja, de tudo, aí que foi que eu pensei, não, eu vou deixar mais um pouquinho para mais para frente, né? E foi passando e a idade foi chegando. E nós sabemos que quando a idade da mulher chega, né, a mulher não fica mais com a fertilidade tão boa quanto uma jovem, né? Mas quando Deus tem promessas e Ele marca realmente, Ele começou a me inquietar. Eu fui para a minha médica, cheguei até tomar o ácido fólico, tudo direitinho, irmãs, mas não tinha coragem de engravidar. E aí é como eu digo, é no tempo de Deus, né? Um tempo de Deus. E estávamos aqui no Arraial do Piquiri, a gente veio para o Arraial 2 anos. E nesses 2 anos, né, eu não pensava mais em ter filho. Foi quando a minha filha, né, já formada, já casada, fazia uns 5 anos de casada, aí engravidou. Aí foi que eu pensei, se a minha filha engravidou, eu já vou ser vó, então jamais eu terei mais outro filho. Sempre fazendo minhas prevenções, minhas rotinas, e a médica sempre falava, né, nos exames, que eu tinha uma fertilidade muito boa. E aí, uma irmã, meu tempo já está se esgotando, mas já vou terminar. Uma irmãzinha, ela teve uma revelação muito interessante. E ela dizia assim, pastor, ela chamava Sara de Sarinha, ela dizia, pastor, cadê Sarinha? E a gente disse, né, ela foi para Porto do Mangue, né, estava de férias, estava lá na casa de Brenda. E ela disse, eu tive um sonho muito interessante. Sarinha com um menino no braço, bem branquinho. E ele não era filho da sua filha. Ela fez questão de dizer isso. Só que a gente, é sonho, né, um sonho. E passou-se. E eu não sabia que já estava grávida, né? Eu não sabia, mas já estava grávida. E foi passando, veio o rodízio. Nossa posse aqui na Pousada das Termas foi numa terça-feira. Na sexta-feira já tinha uma cooperação do nosso setor, né? A gente estava chegando no setor, mas já tinha uma cooperação lá no templo sede. E aí eu fiquei um pouco inquieta, porque alguém me pergunta, então não foi planejado, então foi um escorrego, né? Como a gente fala no nordestino. Não. Lucas, ele veio como uma promessa de Deus, e Deus falou, irmão, é para quem crê e para quem é crente. Tem muitas pessoas que não creem,
mas é uma experiência minha que eu vivi, que eu passei, não só eu, mas eu e minha família. Quando Deus, sim, Ele usou pessoas para confirmar, mas Deus falou, tanto a mim como ao meu esposo, que eu estava gerando um filho, que era um varão. Mas aí a mãe, né, inquieta, e eu não com muito medo daquilo, eu cheguei, porque assim, as irmãs vão entender aqui o que eu vou dizer. A minha menstruação veio normalmente. Então, para mim, eu não estava grávida. Poderia ser alguma coisa. E eu fiquei, porque o primeiro sinal da mulher é quando falta, né? Mas eu na tarefa tão grande, era festa da rádio, eu passei o dia lá, organizando barraca, e com as irmãs, e naquele negócio todo, não sentia nada. Nenhum sintoma, nenhum sinal. Foi quando a gente, nessa cooperação, né, na sexta-feira, veio um insight, e eu disse assim, mesmo sem crer que era isso, eu disse assim, eu vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Foi quando a gente comprou, e eu fui, quando eu cheguei em casa, que eu fiz, irmãs, tem aquele tempozinho que passa, né? As irmãs conhecem o tempozinho, o meu não teve tempo não. Foi eu colocando e dizendo, grávida, 6 meses mais. Eu digo, meu Jesus, está errado. Irmãs, o primeiro sentimento, eu digo muito isso às irmãs, e eu peço muito perdão ao Senhor, porque veio esse sentimento em mim, mas o primeiro sentimento que veio foi de vergonha, porque eu já era avó, e aí, sei lá, veio esse sentimento, mas depois Deus foi trabalhando no meu coração, né, e foi dizendo tudo direitinho como ia ser, como deveria ser. Aí foi que eu vim entender que Deus, Ele ouve as orações. Porque eu orei isso, eu pensava nisso, eu não era nem crente. Eu tinha desejo de ter um filho, não era nem crente. Mas eu dizia assim, se eu não tive um filho meu, da minha barriga, eu vou ter os netos, minhas filhas vão casar, vai ter um filho. E se não vier um menino, não tem problema, né? Que venha com saúde e que venha para a glória do Senhor. Então, quando eu descobri, foi uma surpresa muito grande, né? Uma surpresa muito grande. E quando a primeira pessoa que eu disse, claro, a gente estava dentro do quarto, foi o meu esposo. E aí ele ficou assim maravilhado. Eu digo, não fale para ninguém, porque a minha idade pode acontecer de não estar bem gerado. Deixei primeiro na médica, fazer os exames. Quem disse que ele aguentou? Quando chegou em Porto do Mangue, ele primeiro ligou logo para a Brenda, né? Porque lá em casa nós somos muito assim, a gente conversa muito, tudo a gente divide. Ela, por ser a filha mais velha, nos ajuda muito, né, nos negócios e tudo. Aí a gente conversou logo com Brenda. E eu digo, Brenda, minha filha, e agora? Ela disse, mãe, Deus mandou, a senhora está chorando, a senhora vai ficar com vergonha por isso. Eu digo, mulher, mas eu não sei, será? É aquele será, né? Até que, quando eu realmente descobri, né, que estava grávida, e realmente era mais de 6 semanas, já, o coração já estava batendo, né, da criança, do feto. E aí eu entendi, foi quando Deus falou no meu coração e disse assim, você não me pediu? Você não me pediu um filho? Então eis aí o teu filho, o filho da promessa. Amém. Então eu sou uma mãe marcada por Deus de Sim. muitas maneiras, mas Verdade. Todas as 3 gestações foram muito, muito marcantes para mim. Mas o do meu filho, por ser uma mãe, como a irmã falou, né, mais madura, foi uma gestação com muito acompanhamento, mas graças a Deus foi tudo bem, tanto eu como ele. Está aí, né, o nosso filho, Lucas Laércio da Silva Fernandes, né, Laércio por causa do avô. E eu louvo ao Senhor pelos meus 3 filhos e agradeço ao Senhor pela oportunidade. Amém. Muito bem. Que bom ouvi-la. Nós teríamos uma dinâmica interagindo nessa conversa, mas a gente já está percebendo como elas já estão querendo falar bem, né? E muito. Nós teríamos um momento seguinte, entre uma conversa e outra, teríamos perguntas, mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvi-las
E conforme o tempo, a Ilha permitir, a gente lança para a plateia as perguntas, tá bom? E eu aqui me lembrando, depois do depoimento, que quando Rebeca foi convidada para, ser parte da família, ela foi encontrada, enviada para que Isaac chegasse até lá, a gente vê bem claramente que em Gênesis diz que ela era de uma família estruturada, com posses, uma filha querida. Tanto é que o irmão foi saber quem era aquele que chegou, com os camelos para conhecer Rebeca, que recado ele traz. E o irmão, com muito cuidado, trouxe. E interessante é que a família perguntou a Rebeca. Em outro momento, a gente poderia até pensar, não, ela não tem direito de escolha, por causa da época, o casamento, se os pais aprovarem, pronto, vai casar com ele. Mas não, perguntaram se ela queria ir. E outro detalhe importante que a Bíblia aqui descreve, é que ela foi abençoada. Oraram antes dela sair. E ela foi, vejam o carinho, ela foi com as amas dela, ela foi cercada de joias, ela não era uma pessoa que dizia, vá, não. Então, esse carinho, eu me lembrei da minha amiga Zenate, que eu tive o privilégio de ser professora de André, que hoje já está quase concluindo medicina. Corri muito atrás do André, viu? Quando era mais jovem, tinha esse vigor. Mas a Zenate, ela tem essa experiência de que deixar os filhos irem e abençoá-los, A Zenate cuidou muito bem e hoje ainda cuida. E vou contar, o primeiro filho tomava banho com água mineral. Percebo aí o cuidado. Então, eu me lembrei da história de Rebeca, muito cuidada. A Zenate, com o seu poder de síntese, nos descreva essa experiência de tanto cuidado, que eu imagino que no início você imaginou seus filhos aqui em Mossoró, sendo próspero aqui na cidade. Mas hoje eles estão lá, em outros horizontes, com a palavra a Zenate. A paz do Senhor a todas e um bom dia, na presença do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Com muito prazer, me encontro aqui para falar um pouquinho da minha vida. E como o tema, ela falou sobre Rebeca, eu me acho um pouco parecida com Rebeca. Um pouco, Porque Rebeca, como todos nós sabemos, é uma história muito linda. Uma história de uma mulher que foi escolhida por Deus a encontrar o seu príncipe, Isaac, um homem filho da promessa. E eu creio também que desde o ventre da minha mãe, eu sou uma filha da promessa. Porque mesmo criança, morando numa cidade tão pequena, tão simples, a cidade de Areia Branca, embora ter nascido aqui em Mossoró, com 1 ano de idade, estava retornando à cidade de Mossoró, a cidade da minha mãe, onde ela nasceu. E ali eu fui crescendo, criança, no Evangelho, mesmo de pais separados. Minha mãe, com 25 anos, já me tinha. E ali eu crescendo naquela cidade, naquela simplicidade. Ao lado da minha mãe, batalhadora, que é um orgulho a tê-la aqui, na sua presença, uma mulher muito virtuosa. Nascida no Evangelho. E quando eu nasci, minha mãe já era uma pessoa cristã. E ali eu fui crescendo junto com a minha mãe.
e seguindo os seus passos, sendo criada na igreja, na escola dominical, em todos os trabalhos possíveis que uma criança pode frequentar a igreja. E sempre dizendo para minha mãe que quando eu crescesse, eu queria permanecer nos caminhos do Senhor. Eu queria criar uns filhos, ter uma família, me casar, e que meus filhos tivessem o mesmo exemplo de ser criado na casa do Senhor. E ali eu dizia também, quero encontrar um príncipe. Né? E fui crescendo com essa mentalidade. Eu quero encontrar um príncipe, um homem de Deus, um homem que venha ser meu amigo, em primeiro lugar, ser meu esposo, até um pouquinho de ser como um pai, apesar de não ter tido uma presença de um pai em minha vida. Mas mesmo criança, chegando à adolescência, na sala de aula, eu via aquelas crianças, quando os pais chegavam para buscá-la, e eu sentia ali dentro de mim, por não ter a presença do meu pai em casa, só da minha mãe. Mas, num certo dia, Deus me visitou, o Espírito Santo me visitou, dizendo, você tem um pai. Você tem um pai no céu. E eu vou substituir o seu pai. E você nunca mais vai sentir falta, saudade de um pai aqui da terra. Porque eu vou substituir na sua vida. E assim, naquele momento em diante, eu passei a ser um adolescente diferente, um adolescente alegre, feliz. Não sentia mais falta diretamente do meu pai, porque eu adotei Deus como meu pai, 2 vezes, pai na terra e pai no céu. E ali eu fui crescendo, e um belo dia, um tio meu, inclusive com o nome Davi, o irmão mais novo da minha mãe, morava na cidade chamada Santos, São Paulo, e ele fez um convite, falou para minha mãe que desejava que eu fosse morar lá com ele, com eles, né? Inclusive ele era casado e tinha também seus filhos pequenos e trabalhava num serviço embarcado que a esposa ficava muito só e que se minha mãe deixaria eu ir, e eu fui, porque Deus tinha um propósito comigo naquela cidade. Mesmo adolescente com 16 anos, eu segui para a cidade de Santos com uma família que estava indo também morar lá, uma família cristã. E chegando naquela cidade, meu tio estava afastado dos caminhos do Senhor e sua esposa nunca tinha sido crente. E com aquelas crianças pequenas. E eu disse, eu vim, mas o meu objetivo aqui é estudar. E se for possível, até trabalhar. Com 16 anos de idade. E ali, eu morando naquela cidade, eu nunca deixei de ir à igreja. Sempre essa família me passava e me levava para o culto. Já com meus 16 anos. E um certo dia, essa família não veio me buscar. Era um culto de Santa Ceia. Eu estou contando essa história porque marcou muito a minha adolescência. E ali eu fui para a igreja para participar da Santa Ceia. Meu tio foi me deixar e eu disse, não se preocupe, que à volta eu retornarei com essa pessoa que sempre me levava. E quando eu chegando ali na igreja, terminou o culto e essa pessoa não foi. Deus não permitiu que ela fosse, porque Ele saberia da experiência que eu ia ter mais uma vez com o Divino Espírito Santo, com o meu pai que me adotou como filha. E ali, após o culto, já era quase 9h30, eu teria que retornar para casa. E eu não queria incomodar meu tio. E mesmo assim eu resolvi ir só, entre aspas, mas que o Espírito Santo estava comigo. E ali naquelas ruas desertas, um pouco distante, eu comecei a caminhar com aquela Bíblia na mão. E de repente, ali podia ser o meu fim, como não foi, pelo contrário. Foi uma grande experiência na minha vida, apenas com 16 anos de idade.
se aproximou um homem de mim, como fosse um morador de rua. E ali aquele homem abriu aquele sorriso, imaginando com ele mesmo. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Em plena, quase 10 horas da noite, essa adolescente aqui nessa rua ficou muito feliz. Nas imaginações de vocês, você pode imaginar o que ele poderia estar pensando em fazer comigo. Mas naquela hora, mesmo trêmula, o Espírito Santo, meu Pai, chegou e disse: se acalme. Tudo que eu for falar com você, você vai fazer. E fique tranquila que eu vou te deixar em segurança na sua casa. E ali naquele momento, aquele homem, quando se aproximava de mim, eu ali comecei a orar e ouvi a voz do Espírito Santo. Ele disse: a primeira coisa que você vai fazer é dar boa noite. Eu disse: boa noite, que bom que você chegou. E aquele homem ficou espantado e foi se distanciando de mim. E dizendo assim: você não está com medo de mim? Eu disse: de forma alguma, você é um anjo. Você é um anjo que você veio para me proteger, para me deixar até na minha casa. Porque eu estou vindo da igreja, eu estava me sentindo tão só. E aquele homem disse: realmente você é muito diferente. Eu estou sentindo, eu não estou com coragem nem de me aproximar de você. Eu estou vendo algo diferente em você. Azenate, você já percebia que na adolescência o Espírito Santo, Deus, todo assim aquele cuidado contigo, em né? tudo. Já percebi Exatamente. que o meu futuro já está sendo guardado, guiado. Vou ser uma mãe, uma esposa. Exatamente. Porque a partir desse momento Deus está cuidando de mim. Em tudo. E naquele momento já tinha o pensamento que teria esses 2 meninos? Com certeza. E ali pronto, para concluir essa primeira parte, e ele realmente me deixou até na minha casa. E pronto. E quando eu chegando em casa, participei a meu tio do que aconteceu, e ali gerou uma preocupação, e passei poucos dias, ele conversou com minha mãe, comunicou com minha mãe, e falou para minha mãe que seria bom que eu retornasse, porque eu gostava muito da igreja, eles não eram crentes, não tinha como me deixar na igreja, que tinha acontecido isso, tudo providência divina. E retornei para a minha cidade, e após vim morar aqui em Mossoró, e foi exatamente onde eu vim encontrar o meu Isaac, o meu príncipe Valdécio. Através de uma festa da mocidade na igreja, eu o conheci. E aí, onde eu formei minha família, casamos, e realmente ele foi uma promessa também do Senhor. Sim, que bom. Nós estamos aqui rodeados de toda uma equipe. Aila. Vamos chamar a nossa irmã Abigail. Ela foi uma das que esteve ao lado de André, ao nosso lado, ajudando. E ela preparou um hino para cantar, exaltar o nome do Senhor nesta manhã. Pode vir, irmã Abigail. Cantar aqui. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Quero parabenizar todas as mães aqui da nossa igreja. Que possamos ser mães cheias da presença de Deus. Que possamos ser mães intercessoras. Mães que oram, que clamam pelas suas famílias. Que possamos entregar os nossos dons como mulheres, mães, usadas por Deus numa nova geração. Nessa manhã eu quero louvar o hino com a igreja. O hino de entrega, que possamos entregar ao Senhor todos os nossos talentos e que a bondade dele possa nos acompanhar todos os dias. Peço aos irmãos que me ajudem nesse louvor. Tu és maravilhoso, Senhor. Visita os nossos corações nessa manhã. Que possamos ser mães cheias da Tua presença.
Oh Deus, Tu és tremendo, Tu és lindo. Que possamos guardar a Tua palavra, Senhor, em nossos corações nesta manhã. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fez toda a diferença. Ela não foi só curada da enfermidade, mas da alma. Naquele momento ela tinha já terminado todas as suas economias e percebeu que precisava realmente de Jesus, que mudaria a sua vida. E hoje nós estamos aqui, que eu tenho a felicidade de encontrar Sonali. Sonali, tudo que hoje eu aplico na coordenação pedagógica, aprendi com você. Você foi a minha coordenadora quando eu ainda era professora na sala de aula. E nós sabemos, Sonali, que da sua trajetória aqui na igreja, das irmãs orando por ti, e eu gostaria de perguntar, Sonali, o antes e o depois. A Sonali de ontem e de hoje, após esse toque em Jesus. O tempo não nos ajuda, mas Sonali tem 5 minutos.
falar. Alô? A gente já fica aqui bem empoderada, né? Aí pega um bicho que ainda não fala. Eu não sei falar sentada não, porque eu sou professora. Só sei falar em pé. Gente, a paz do Senhor, né, a vocês. Feliz Dia das Mães. Parabéns para minha mãe que está em casa. Em especial minha irmã, ela é minha mãe, viu? Minha segunda mãe. Eu digo muito isso, ela é minha outra mãe. E para mim, a palavra câncer é uma palavra assim muito assombrada. É uma palavra que ela é associada a coisas ruins. Ela não associa nada bom no seu pensamento. Então essa palavra, ela me deixou impactada. No dia que eu fiz um simples exame de um empachamento e recebi esse diagnóstico. Já foi um diagnóstico conclusivo e um grau muito elevado. O exame diz assim, em alto grau. Todos eles em alto grau. E isso começou a mexer não só comigo, mas com toda a minha família. E onde o amor prevaleceu. Se o câncer veio pensando que ia me derrubar, foi muito engano dele. Porque o amor, na minha família, ele se destacou maior do que o câncer. Nos unimos mais. Foram dias difíceis, muito difíceis. Eu fiz igual a mulher do fluxo de sangue, eu não desisti. Eu disse a ele, tratamento, eu vou fazer. O que Deus permitir, que Ele me dê a oportunidade, eu vou fazer. E Deus não fez diferente, me deu todas as oportunidades. Noites difíceis, noites mal dormidas, noites que chorava muito. Mas enquanto eu chorava, eu tinha uma família que orava, eu tinha uma igreja que orava, eu tinha os grupos de orações, mesmo das igrejas católicas, porque minha mãe também dos grupos católicos, e todos diziam assim, estou rezando por você. E todas as rezas foram chegadas até a narina do Senhor, e Ele fez. Quimioterapia é fácil? Não, gente. 6 horas numa máquina, onde as reações já começam ali. Não é quando chega em casa, não. Já é ali. E você se impacta com o outro, com o outro, com o outro, e você se depara e vê o pior do que você. E diz assim, Senhor, o meu é tão pequeno. Cuida dela. Eu esqueci até de orar por mim. Quando eu estava tomando aqui, me passava uma já passando mal. Eu dizia, Senhor, cuida dela que está pior do que eu. E quantas não tiveram a oportunidade que eu tive? Quantas não tiveram essa mesma oportunidade de estar aqui contando a vitória? Nesse passar de tempo, 4 amigas minhas se foram. Todas 4 com câncer. E isso mexia comigo, inclusive minha vizinha. Uma casa, a outra seguinte. Mais nova do que eu, 40 anos. E ela foi com câncer de mama. E isso me impactou também. Há uns 20 dias atrás, foi uma amiga minha que eu visitava todas as tardes. Câncer também. E isso não é me gloriando. Eu superei. Não. São as oportunidades que eu mostro, que eu sei que eu tive. E Deus está me fazendo uma nova pessoa. O câncer para mim foi um ensinamento. Eu sou uma nova pessoa, uma outra Sonali depois do câncer. Esse nome câncer, ele diz assim, é uma sentença de morte, que foi minha sensação. Era como se eu estivesse me despedindo de todo mundo. Quando minha amiga faleceu, essa última agora que faleceu, eu disse assim, é uma doença terrível. Um dia serei eu. Mas eu vou ficar aqui até o dia que Deus me der essa oportunidade. Eu vou lutar contra ele. Mas ele nunca vai ser meu aliado de dizer que eu vou desistir de Deus.
porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu aceitei em plena pandemia, é o Deus que me trouxe até aqui, para que eu possa dizer, Amém. não desista. Às vezes, em mim foi um câncer que eu achava que era o fim da minha vida, e não foi. Foi apenas um começo. Foi uma nova vida, um novo olhar. Eu dei um novo significado, eu estou ressignificando minha vida. As adversidades a gente enfrenta. Quem não tem problema? Mas nada é impossível para aquela mulher que foi tocar apenas na orla do manto. E ela sentiu a fé de ser curada. Eu lia muito nas minhas orações, na madrugada, aquele provérbio 10:24, ou 24, versículo 10. Espera aí, deixa eu lembrar. Se tua força será pequena. Se você mostrar sua força no dia das suas angústias, se você mostrar que você é maior do que o problema que você tem, você pisa em cima dele. Ele se torna tão pequeno que você nem sente. E eu aqui estou contando, eu estou resumindo o máximo, porque meu testemunho ainda vem. Porque o tempo está curto. Mas creia, porque eu me senti a última chance da minha vida. Eu achava que estava ali, naquele papel, em um diagnóstico, e não está. Porque a nossa esperança, a minha vida está em Deus. Porque eu digo muito, mamãe, você já pensou se essa doença aqui, no lugar de ser em mim, Deus me escolheu? Eu até disse assim, Soraya não teria suportado. Porque a gente diz assim, porque é muito nervosa, é muito isso. Mas Deus escolhe quem pode suportar. É verdade. Deus escolhe. E eu não quero dizer que eu fui escolhida para ser maltratada. Não, eu fui escolhida para ser ressignificada. Eu tinha pouco tempo na caminhada e agora eu tenho intimidade com Deus. Lindo. Eu tenho minha vida dedicada a Deus. Amém. É eu e Deus. E desse Deus que eu sirvo, eu não saio mais nunca. Muito bem. Nunca eu sairei mais da presença de Deus. E assim são todas que estão necessitando, que acham que o seu problema é maior do que o do outro. Não. É do tamanho que você faz. Porque o Deus, Ele dá o alívio de todas as dores. E o propósito maior é que Deus fez em mim, não foi instantâneo, não. Foi em conta-gotas, o processo. Até chegar o dia da cura. Eu ainda tenho 5 anos. 5 anos de tratamento. Mas quimioterapia está cessada na minha vida. Amém. 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 E glória a todos vocês. Parabéns. Glória a Deus. Lembrei-me agora. Parabéns. Gente, quanto aprendizado hoje, né? Relógio, nos ajude, que hoje tem almoço das mães, hoje tem visita nas nossas casas. Relógio, segura aí o tempo. Lembrei-me agora de Joquebede. Joquebede, com pouco conhecimento, mas tinha toda uma história de vida, de intimidade com Deus. Ela tinha aquela responsabilidade com o filho, que estava em momentos de ser morto pelaquela legislação que aquele rei colocou naquela época. E hoje nós temos uma mulher aqui, a irmã Edinalva, que ela soube cercar, cuidar, proteger. E assim como Moisés foi o orientador, protetor daquela família, foi líder, hoje a irmã Edinalva também conseguiu isso com os filhos. E eu queria que ela compartilhasse em que momento ela percebeu que estava no caminho certo na educação dos filhos. Paz do Senhor, minhas queridas irmãs, paz do Senhor, irmã Marilza. Irmã Marilza, o momento em que realmente eu percebi, assim, que tinha de investir na educação dos meus filhos, para a melhora da família, e também porque era um sonho, até então era um grande sonho,
de uma simples mulher e de um simples homem que sonhava ter um filho médico, porque as dificuldades muito grandes, como as irmãs sabem, os UBS, às vezes as pessoas pegavam grandes filas e às vezes quando chegava já não tinha mais a ficha para a gente se consultar. Aí quando eu me alertei para a educação dos meus filhos. Eu disse: quero, pai, um filho médico. Sei que não tenho condições financeiras, o pai também não tem, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, e um Deus que é o dono da prata e do ouro. Aquilo que eu não tiver para dar para o meu filho, para sustentar ele nos estudos, para que um dia ele possa ter uma educação boa, mas o Senhor pode dar. E quando chegava para falar isso para alguém, às vezes as pessoas diziam assim: mas como que pode? Tira este sonho da sua mente, porque você é uma simples funcionária pública, seu esposo vigilante, e vocês mal ganham para se alimentar. E como você que está com um sonho tão grande desse, de ter um filho médico, se eu tenho um sonho, o sonho quem colocou no meu coração foi Deus. Eu não tenho condições realmente, mas o meu pai que está lá em cima, ele tem. Aleluia, glórias a Deus. E foi aí que tive esta grande experiência. Mas com rápidas palavras quero dizer também que ele cuidou do pai no momento em que mais precisávamos. Ele estava ali 24 horas ao lado do pai, naquela situação que todos vocês já chegaram a saber, em que meu esposo esteve desenganado pelos recursos humanos, mas que naquele momento eu imaginei de uma frase que sempre o povo falava: quando os médicos da terra desanimar, quando os médicos da terra não puder mais fazer nada, aí é que a Deus chega, porque Ele gosta de operar quando a medicina não tem mais jeito. E esses 17 dias foram de angústias, e eu fiz como Joquebed fez mesmo. Peguei e disse: pai, ele está desenganado pelos recursos humanos, mas agora chegou a tua vez, porque eu vejo sempre falar que o Senhor só chega na hora que o médico desengana. Então eu jogo ele nas tuas mãos, porque eu sei que é a melhor mão dele estar neste momento. E joguei o meu esposo Elias nas mãos do Senhor. Não me desesperei um só momento da minha vida, porque eu sabia que o Deus que cria tinha me dito que ele voltaria para mim, e eu estava confiando naquilo. Lindo. Então pronto, foi essa, minha irmã Marisa, a grande experiência que eu tive com Deus. Lindo. E quero vos ensinar nesta manhã que quando você estiver já bem pertinho de receber um grande milagre, uma grande bênção, pode ter certeza de uma coisa: que o inimigo vai te aproximar para fazer você desistir e perder a bênção de Deus. Mas não desista, siga em frente confiando, porque o Deus que nós servimos, Ele sim é o Deus da tua vitória e do teu milagre. Amém, amém, amém. Nós estamos aqui diante de muitas mulheres, muitos exemplos, muitas marcas. E quando lemos Provérbios, a mulher virtuosa, eu já até escutei alguém dizer: essa mulher é impossível. Não, gente, ela fazia o que está descrito. Foram características daquela época. Nós temos mulheres virtuosas, semelhantes ou muito mais aqui na nossa igreja. E um dia, o filho dessa senhora tão jovem, né? Eu presenciei a seguinte cena. Tinha uma criança que estava na fila do café da manhã e ela não conseguiu ser servida. E esse filho foi lá, todo desenrolado, pegou o lanche e deixou e disse: eu trouxe para você. Essa atitude é de um filho que tem um lar estruturado, ensinado e que vivencia a presença de Deus. Então nós escolhemos aqui para falar conosco Karine. Karine, jovem, atua aqui na igreja, tem sua vida secular no trabalho reconhecida já na sociedade pelo que estudou. Eu queria que ela compartilhasse, né,
tão admirada Karine aqui na nossa igreja. É com você, Karine, que vai terminar esse nosso diálogo de manhã. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha, que eu já desejei. E confesso que eu estou bem feliz por ter sido convidada para esse momento, para falar um pouco sobre o que é ser mãe multiuso, né? Como a irmã Marilza falou e me convidou para falar a respeito das minhas diversas funções que eu exerço em 36 anos. Eu tenho 36 anos, inclusive fiz semana passada, né? Fui mãe consideravelmente nova, aos 29 anos. Então, eu tive meu primeiro filho aos 29 anos, me casei aos 25, tive Benício aos 29, e após 3 anos eu tive os gêmeos, né, que eu acho que a maioria aqui conhecem os meus filhos, que é Mateus e Murilo. E eu confesso que durante essa minha trajetória como mãe, dona de casa, esposa e profissional, foi muito difícil, porque eu me formei muito nova, eu me formei aos 21 anos, então, era muito jovem, a cabeça ainda não era tão formada para enfrentar as adversidades que o trabalho nos proporcionava. O cansaço de você estar lá no trabalho, lidar com vários tipos de pessoas. Como alguns sabem, aqui eu sou cirurgiã dentista há 15 anos. Então, já venho com uma carga profissional muito grande nas minhas costas. Então, era uma responsabilidade muito grande que eu tinha na minha vida, antes de ser mãe. E quando eu me tornei mãe, essa carga de responsabilidade, ela duplicou. Ela tanto tinha como mãe, como esposa e como profissional. E no mundo onde a gente vive hoje, a dificuldade de uma mão de obra terceirizada para nos ajudar, começou a me impor limites em relação à educação dos meus filhos. Eu sou de uma família, como todos sabem, sou filho de Gilberto e Soraya. E a minha família, ela sempre foi uma família religiosa, onde eu cresci no Evangelho. E eu sempre nasci e me criei naquela linha de pensamento cristão e raciocínio cristão, onde na nossa casa era indispensável cultos domésticos, era indispensável a presença do Senhor constantemente na nossa família. E hoje eu sou grata, porque o que a gente aprende, nós somos hoje reflexo do que nós aprendemos com os nossos pais no passado. Então, se os meus pais me ensinou hoje, antes, que eu preciso pôr os meus filhos dentro da casa do Senhor, foi porque eu aprendi com eles e hoje eu exerço essa função de mãe cristã dentro do meu lar. E muito me admirou porque você falou de uma atitude, que essa atitude que ela falou foi do meu filho Benício. Quem conhece aqui o meu filho Benício, ele tem 6 anos, ele é uma criança altamente dócil, carinhosa. Ele respeita, tem alguns comportamentos que são naturais de uma criança de 6 anos, mas eu tenho ele como uma criança altamente prestativa, cuidadosa, zelosa comigo, com a nossa família. Então, é uma criança que eu admiro demais. E eu, como mãe, me orgulho muito da profissional que eu me tornei hoje. E, por incrível que pareça, hoje, após 15 anos... eu não posso abrir a boca para dizer que eu abandonei minha profissão pelos meus filhos. Mas hoje eu dei um tempo na minha profissão, porque eu entendi que a educação que nós, mães, temos que dar aos nossos filhos é fundamental e essencial para que hoje os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor. Não adianta a gente pegar os nossos filhos e entregar na mão de qualquer pessoa, porque a educação, da maneira que você quer que ele seja educado, tem que vir da gente mãe. E após 3 anos que eu tive Benício, eu tive os gêmeos, e foi quando eu fui marcada. Eu digo que eu fui marcada. O nascimento dos gêmeos foi no auge da pandemia, foi em 2020. E primeiro eu fui pega de surpresa com a notícia de que eram gêmeos, né? E por eu ter um problema de saúde, muitos aqui creio que não conhecem, eu só tenho um rim. Eu nasci com uma má formação congênita no meu rim direito. Então, somente o meu rim esquerdo funciona. E eu dizia, Senhor, o meu corpo é teu, a minha vida é tua. E tu vais fazer com ela o que o Senhor bem quiser. Se o Senhor quer me dar essas 2 crianças, o Senhor vai me dar. Elas vão nascer saudáveis
e elas vão ser bênçãos na minha vida e na vida da minha família. E assim a minha gravidez foi. Eu somente com um rim, dando de conta do meu corpo e do corpo de mais 2 crianças, né? Então, não foi uma gravidez fácil. Foi uma gravidez muito delicada. Não digo conturbada, porque em nenhuma das minhas 2 gravidezes eu tive problemas. Foram todas as 2 saudáveis. E as crianças nasceram. E a partir dali, daquele momento que eles nasceram, eu fui marcada por uma fé inigualável, uma fé inabalável, aonde eu não conhecia o tamanho dela. E os meus filhos nasceram, passaram 38 dias em uma UTI. Então, eu conheci o que é o Vale da Sombra da Morte. Eu conhecia ele diariamente. Pela manhã eu recebia a notícia que os meus filhos estavam bem, e quando era à noite, os meus filhos estavam entre a vida e a morte. Quem é mãe de UTI sabe. Mércia, inclusive, eu estou falando e ela está confirmando que ela também foi mãe de UTI. Então, nós vivemos uma montanha-russa de sentimentos, aonde hoje o nosso filho pode estar bem e um segundo ele pode falecer. Então, eu passei 58 dias tendo essa sensação de que eu poderia sair com os meus filhos vivos, como eu poderia não sair com os meus filhos vivos. E depois que a igreja me ajudou em oração, nós levantamos clamores, foi um momento bem complicado, mas Deus ele nos deu vitória. Foram 58 dias, irmã Marilza, eu não digo sofrimento, eu digo ensinamento de fé, porque não foi fácil, mas eu saí com as minhas 2 vitórias. Amém. Lá daquele hospital. E amém. Hoje eu me dedico exclusivamente aos meus filhos. Hoje eu não estou mais trabalhando. Sim. E eu disse que, Senhor, o tanto que eu orei, tanto que eu pedi para que os meus filhos saíssem vivos daquele hospital. Então, a missão de cuidar é minha. E eu vou zelar pelos meus filhos. Muito bem. Os meus pais batiam sempre nessa mesma tecla. Karine, você é mãe. A mãe quem tem que cuidar. A mãe quem tem que criar. Então, hoje eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa. Não tenho ajuda em casa com funcionários, eu sou só. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem me dado saúde. E é a única coisa que eu peço ao Senhor. Senhor, me dê saúde. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem me sustentado. E eu dou um conselho para as mães que estão aqui, que muitas das vezes se desesperam e dizem: ai, mas eu não sei sair para tal lugar sem uma pessoa me ajudar. Eu era desse jeito. Mas hoje eu me vejo na necessidade de aproveitar e curtir os meus filhos. E hoje eu tenho isso na minha cabeça, que a mãe ela nasceu para criar mesmo seu filho, e independente de você ter ajuda ou não, é sempre bem-vinda, mas a educação é da mãe mesmo. E eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouco nessa roda de conversa sobre as mães que foram marcadas por Deus, e eu fui uma delas. Muito bem. Obrigada. Que bom, que bom. Olha aí, viu o tempo, viu, Maíla? Já quero agradecer a todas, mulheres marcadas. Muitas aqui, em certo momento, acredito que se identificaram, né? E eu vou fazer uma enquete, rapidinha. Uma enquete, em 1 minuto. Quem gostaria que tivéssemos outros momentos com mulheres marcadas? Maíla, você está perdida. Você vai fazer outro momento em que possamos compartilhar experiências com mulheres, né? Eu passo agora o microfone e agradeço, viu? Muito feliz. Vocês me ensinaram muito.